Amados, sabemos que Arão, irmão de Moisés, ele foi consagrado a ser ele, a sua descendência, a fazer as obras de Deus, o sacerdócio. Então, nós encontramos no livro de Números, capítulo 18, do versículo 20 ao 21, o seguinte: Disse ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra deles. Deles quem? Das outras tribos. Rubens, Manassés, Levi, Judá e todas as outras tribos. Eles não teriam herança a essa terra. E sim, eles receberiam o dízimo de tudo, como a gente sabe, porque eles não trabalhariam. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra entre eles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Presta atenção no israelitas, meus amados. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Então, resumindo, existia tabernáculo naquela época. A posteriori veio a existir também o que? O Templo de Salomão. Existia sacrifício de animais. Existia o sacerdócio, que era os sacerdotes. Existia o sumo sacerdote, que entrava no Santos dos Santos uma vez por ano. Existiam os levitas. Existiam os porteiros. Todos com as suas funções nos planos do Senhor. Então, eles não podiam trabalhar, e sim receber o dízimo das outras tribos, que traziam até os levitas para ministrarem diante do templo do Senhor, para que os levitas e os sacerdotes sustentassem as suas famílias. Tranquilo. Está falando o quê? Israelitas. Aí eu lhe pergunto, hoje em dia existe existe templo, tabernáculo, templo de Salomão? Não. Vamos com calma, tá, meus amados? Para ficar bem explicadinho. No livro de Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio, vamos pegar aqui Deuteronômio. Correção, Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 28. Ezequiel, capítulo 44, versículo 28 ao 30. Que diz o seguinte: eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles as primeiras porções de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Então, para Israel, que existia tabernáculo, templo, que existia sacerdotes, sumo sacerdotes, levitas. Eles não podiam trabalhar fora, então eles trabalhavam só na obra do Senhor. Então, para eles, existia o dízimo, porque existia tabernáculo, existia o templo de Salomão, existia sacrifício de animais. Estão entendendo, meus amados? Agora, nós podemos ir lá para o livro de Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus 5, capítulo 5, né? Versículo 17 ao 20. Prestem bem atenção. Prestem atenção. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então aí vocês podem raciocinar. Olha aí, o dízimo tem que ser cumprido. Jesus está falando que ele não veio para abolir o dízimo e outras leis, e sim cumprir.
Continuando. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, a desobedecer, ensinando a desobedecer, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, não basta apenas entender, temos que praticar aquilo que a gente aprende. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, que eram os hipócritas, o que os fariseus falavam? Vocês têm que cumprir isso, têm que fazer isso. Colocavam um jugo demasiado nas costas das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. Então, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então aqui nós vamos entender que leis eram essas que Jesus falou que ele não veio para abolir e sim cumprir. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês alguns capítulos, versículos. Não coloquei todos, porque tem muita coisa. Mas para vocês verem, se Jesus falou que não veio para abolir a lei, e sim para cumpri-la, por que então os fariseus e os mestres da lei estavam tanto repreendendo Jesus que ele estava descumprindo? Vamos lá algumas delas. Algumas práticas da lei. Mateus, capítulo 9, versículo 3, que diz o seguinte: diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, abre aspas, este homem está blasfemando. Então, os mestres da lei, fariseus, estavam falando que Jesus não estava cumprindo a lei. Ora, se Jesus falou que veio para cumprir a lei e não para abolir, continuando. Mateus capítulo 9, versículo 11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então, mais uma desobediência à lei que, segundo os fariseus, Jesus estava desobedecendo. Mateus capítulo 12, versículo 2. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Mais um descumprimento da lei, se Jesus falou que não veio para aboli-la, e sim para cumpri-la. Tinha que cumprir a lei do sábado. Mateus capítulo 12, versículo 10. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Então, mais um descumprimento da lei. Jesus estava fazendo um milagre, curando a mão daquele homem no sábado. Mateus capítulo 15, versículo do 1 ao 2. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Pois era costume da lei lavar as mãos antes das refeições. E Jesus estava descumprindo, segundo eles, as leis. Mateus capítulo 17, versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Repetindo, que foi confuso. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Então, mais um descumprimento da lei, segundo os fariseus. E Mateus capítulo 19, versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua esposa, de sua mulher, por qualquer motivo?
E já lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo do 8 ao 9, Jesus diz: Moisés permitiu deixar o seu próprio juízo, permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu, Jesus, lhes digo que todo aquele que se repudiar, divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, Jesus está falando aqui outra coisa que é descumprimento da lei dos judeus. Porque para eles, no caso de divórcio, no caso de adultério, ou deles verem alguma coisa nas mulheres, por causa da dureza do coração deles, eles podiam se divorciar. Mas Jesus falou que não, que é adultério. Tanto é que ele fala uma exceção aqui. Existe uma exceção realmente. No caso de fornicação, que é o sexo antes do casamento, que é uma imoralidade sexual. Então, aqui, meus amados, vocês podem perceber que Jesus estava o tempo todo advertindo o povo. Então, quando a gente entende sobre os dízimos, o dízimo era uma lei judaica. Wellington, mas ele falou que não poderia deixar de cumprir a lei. Existe o tabernáculo? Não. Existe o templo do Senhor? Não. E quem é que dá o dízimo? São os israelitas. Vocês são israelitas? Não. E mesmo se fosse, existe o templo para vocês dizimarem? Se existisse o templo, existiria sacerdotes e levitas. Existiria o sacrifício de animais. Amados, nós sabemos que no final dos tempos vai ser levantado o terceiro templo. Aí sim, quando for levantado esse terceiro templo, o que os judeus, aqueles que não creem em Jesus, que estão ainda esperando o Messias, eles vão continuar a sacrificar animais. Porque eles não creem no Jesus, que foi o único sacrifício, que foi o único cordeiro. Tá? Eles vão continuar sacrificando animais ano após ano, pela expiação do pecado do povo. Eles levantarão outros sacerdotes, levitas. Amados, acordem para o estudo bíblico. Eu não estou falando aqui que vocês têm que deixar de ofertar na congregação que vocês estão reunidos em nome de Jesus. Se vocês trabalham, vocês podem, vocês ofertam. Porque vocês podendo não ofertarem, vocês estão pecando. Isso aí é avareza. Mas se vocês também não derem, vocês não vão perder a salvação. Vocês não vão ser ladrões. Deus não precisa do dinheiro de vocês, não. O que adianta vocês ofertarem, dizimarem, fazerem acontecer, mas se realmente no coração vocês não estão cumprindo a lei? Pois é assim que Jesus falou: eu não vim abolir a lei, vim sim cumpri-la. Não existe mais a guarda do sábado, porque sábado era o descanso do Senhor, não podia se fazer nada. No sábado eles jejuavam, oravam. Não é jejuar e trabalhar não, como muitos fazem hoje, não. Eles fazem uma mistura. Não existe mais sacrifício de animais. O único sacrifício foi o nosso Cordeiro, que foi Jesus Cristo. Expiou os pecados de uma vez por todas. Amados, vamos estudar a Bíblia. Vamos entender o que realmente a sã doutrina nos explica. Não misturem o fermento antigo, velho, com o novo, porque senão isso é adultério, como diz lá em Romanos capítulo 7. Vocês têm que fazer morrer o primeiro para que o segundo seja válido. Vocês têm que deixar morrer a lei para que a graça perpetue. Aí ele faz a comparação com casamento, que fala lá, vamos lá. Fala assim, a comparação do casamento, mas ele está falando da lei e graça. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, ele deu um exemplo do casamento, meus amados. Pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Não importa se ele vai adulterar, se ele vai abandonar, se ficou gordo, pobre, desempregado, não importa, tá? Mas está vivo, você está ligado a ele enquanto ele estiver vivo. Mas se o seu marido morrer,
ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. É a lei. Vocês hoje estão na graça? A lei está sendo cumprida no coração de vocês. Jesus falou que não veio para abolir a lei, veio para cumpri-la. Existe o tabernáculo? Não. Quem é o tabernáculo hoje em dia? Somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Aqui está o Santo dos Santos. Nós temos uma ligação direta com o Senhor. Tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus. O que está em nós é maior do que está no mundo. Então, se vocês não deixarem morrer a lei, que era a guarda do sábado, que era os dízimos, que não existe mais o tabernáculo físico, como Jesus falou para a mulher samaritana, chegará um tempo, aliás, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade, e não em Samaria ou em Jerusalém, no templo. Então, vocês têm que deixar morrer a lei. Essa lei que é a guarda do sábado, que são os dízimos, que não existe mais levitas nem sacerdotes para vocês alimentarem eles, dizimarem eles. Ah, o Hérito, existe pastores. Vocês estão frequentando a congregação? Vocês estão trabalhando? Vocês podem dar e vocês ajudem. Porque senão isso é avareza. Mas se não ajudar, vocês não vão para o inferno. Então, amados, isso é estudar a Bíblia. É entender o real significado. Não estou aqui abolindo o Antigo Testamento. Estou aqui mostrando a vocês que a gente cumpre ele através do Espírito Santo. Tá bom? Assim é o casamento. Você, para casar com outro, tem que deixar morrer o primeiro. Ah, mas ele adulterou. Ele que me abandonou. Está vivo. Vocês estão continuando ligados a ele. A lei está viva em vocês, vocês estão adulterando. Vocês têm que deixar a lei morrer. Morreu o sábado, morreu o dízimo, morreu os sacerdotes e levitas. Todas aquelas coisas morreram. O descanso agora não é mais no sábado, é no Senhor. Não precisa mais a gente ir ao templo de Salomão. Hoje nós somos o templo. É só entrarmos no nosso quarto, orarmos, que ali nós teremos comunhão com o Senhor. E Ele vai nos ouvir. Não precisa sacerdote sacrificar um animal para que ele possa entrar no Santo dos Santos, para fazer expiação pelos nossos pecados. Jesus veio, Ele, através da sua morte, o sangue derramado na cruz, que nos santificou, todo aquele que nele crê. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.